sua carne. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Essa aplauso para você, pode melhorar, hein? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pregar sobre família pelo menos para mim, sem sombra de dúvida, um dos temas mais importantes que se tem, ou que se possa imaginar dentro da igreja. Porque a igreja só existe porque existe uma família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É bom que se entenda de que família não é invenção de homens. Família é algo que nasce no coração de Deus. Deus, embora seja um ser todo-poderoso, ele também se divide em 3 personalidades, que nós vamos chamar aqui de Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é interessante de que na divisão dessa personalidade de Deus, a gente vê família nesse negócio. Porque Deus é Deus chamado de Pai. O Filho, Jesus é o Filho. E o Espírito Santo, ele parece muito com a mãe, o consolador, que dá o colo. Aleluia. Glória. Glória a Deus. É o que vai seguir bem dentro. Glória a Deus. E a Bíblia diz de que quando Deus fez toda a criação, Amém. Deus chegou e disse assim: não é bom que o homem viva só. Foi Deus que teve essa percepção de que não era bom que o homem vivesse só. Por isso ele colocou um sono profundo em Adão. E a Bíblia diz que naquele exato momento o Senhor vai fazer a primeira cirurgia. Ele vai literalmente tirar de uma das costelas de Adão. E dessa costela Deus então fará uma companheira, uma parceira para caminhar e andar com Adão. Por isso que eu já acho aí, e eu já quero puxar aqui uma sardinha para as mulheres, de estar explicado porque a mulher aguenta muita coisa e o homem às vezes não aguenta. Aleluia. Porque o homem foi feito no pó da terra, mas a Bíblia diz que a mulher foi feita no osso do homem. São estruturas completamente diferentes. O pó fala de algo frágil, agora o osso fala de algo resistente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Agora pensa comigo. Deus colocou Adão e Eva sobre o jardim. E nós não lemos, mas você conhece o texto de Gênesis. Como que usou esse homem e essa mulher estava no jardim antes da queda? Aleluia. Eles viviam a perfeição de Deus, a intimidade profunda com Deus. Viviam um nível de transparência, quem sabe jamais visto até que o Senhor volte e arrebate a igreja. E como que eles estavam de forma caracterizada dentro do Éden? A Bíblia diz que eles estavam nus. Sim ou não, igreja? Sim. O interessante de que, enquanto o homem desfruta da perfeição e da intimidade com Deus, eles não se dão conta de como eles estão. Eles só vão perceber que estão nus a partir do momento que eles resolvem desobedecer a ordem de Deus. E qual era a ordem? Que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comem o fruto, a primeira reação que eles vão ter é que eles estão nus. É Deus. Então entende de que naquele momento a consciência foi ativada e eles começaram a se deparar, e automaticamente, ao se depararem nus, eles vão correr e coser folhas de figueira para esconder a sua vergonha. E não era natural de que, quando eles ouvissem a voz de Deus, eles sentissem medo. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor desce no jardim, o Senhor vai perguntar: aonde estás, Adão? Adão vai dizer: Senhor, eu estou nu, e quando eu te ouvi, eu temi, e porque eu temi, eu me escondi. Então repara uma coisa: eles se deparam com alguém sem ter vergonha, eles vão se esconder da voz de Deus, e eles vão temer a voz de Deus. O homem não foi feito para temer a voz de Deus, o homem foi feito para ouvir a voz de Deus, assim como você está me ouvindo pregando aqui nessa noite. Aleluia. Glória. Mas entenda uma coisa: quando eles pecaram, eles sentiram
sua vida. Toda vez que nós erramos, falhamos numa caminhada, é natural que no meio do processo nós viemos arrumar um jeitinho de nos esconder. Glória. Porque nós não queremos expor a nossa vergonha. Porque a nossa vergonha nos causa, além de vergonha, constrangimento. Aleluia. Então veja, é Adão e Eva dando um jeito de consertar aquilo que eles haviam falhado no Éden. E eu quero dar um nome a isso. De que toda vez que nós vamos tentar resolver algum problema que é espiritual, tentando resolver segundo a força do nosso braço, isso não se chama salvação, isso não se chama cristianismo, isso se chama-se religiosidade e idolatria. Aleluia. E o que é religiosidade? É o homem tentando encontrar recurso para consertar o erro. Mas quem, aleluia, pode consertar o erro que a gente faz espiritual não somos nós, porque a cruz está aqui para a igreja hoje como sinal, aleluia, para a igreja, para dizer aquilo que o homem não pode, aleluia, consertar, o Senhor já preparou dele, aleluia, para colocar tudo aquilo que está fora do lugar, no seu devido lugar. É Deus. Louvado. Você concorda comigo que folha de figueira acaba rápido, sim ou não? Sim, lógico. Porque todas as vezes que nós falhamos com Deus e tentamos arrumar um jeito da gente tentar esconder aquilo que nos envergonha e constrange, porque a gente tem na mente o seguinte: Deus é santo. Você acha que eu vou me aproximar de Deus dessa maneira? Só que entenda uma coisa: religião é o homem tentando segurar sozinho, mas salvação em Jesus Cristo é o próprio Deus que sai do trono, desce na terra e diz: eu vou, aleluia, te dar o antídoto daquilo, aleluia, que te amargura, que te entristece, que rouba a tua alegria, que tira o teu desejo de viver. O Senhor está dizendo: ei, quando Adão e Eva achou que havia acabado, havia falhado, o próprio Deus já tinha preparado, aleluia, novas vestes para cumprir aquilo que havia sido exposto. Glória. Aleluia. Que assim seja. Você percebe que quando Deus desce para tratar com o erro de Adão e Eva, aqui já começa a entrar uma coisa. Daqui a pouco eu entro onde eu quero entrar, que eu vou falar sobre casamento aqui nessa noite. Preste bem atenção. O Senhor está dizendo assim, de que quando ele desceu para prestar conta com Adão e Eva, automaticamente Adão não vai negar que comeu. Ele não vai dizer não comi. Só que ele vai botar a responsabilidade em quem? A mulher. Na mulher. Ele fala: eu comi, porque a varoa que o Senhor me deste me deu para comer do fruto. Ou seja, a gente vê instaurado dentro do Éden algo que acontece em muitos casamentos que estão vivendo em forma disfuncional e desordem. O que é? Ninguém quer assumir responsabilidade. É Deus. Porque assumir responsabilidade demanda a gente ter maturidade, caráter e humildade de reconhecer que existem coisas que a gente precisa resolver. Não adianta tentá-los terceirizar, tentar colocar culpa em alguém. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: Deus te deu nessa noite autoridade, porque você tem poder. Deus te deu habilidade, Deus te deu aptidões, Deus deu qualidades para você conseguir resolver aquilo que te impede de viver e destruir de uma verdadeira vida com Ele na sua casa. Aleluia, Deus. Glória ao Eterno. Percebe uma coisa? Antes do pecado eles viviam nus. Depois que eles pecam, eles têm a consciência de que não estão mais nus. Presta atenção, eles vão se tampar, vão esconder, aleluia, o seu corpo. Por quê? Porque assim o diabo trabalha no dia de hoje. Aleluia, o diabo trabalha ferrenhamente para que os casamentos venham viver, aleluia, um esconde daqui, um esconde de lá, um poupa daqui, um joga para baixo do tapete de lá. O Senhor está dizendo: ei, eu quero a partir de hoje criar dentro da igreja e nos casais uma vida de transparência, a ponto de que você nada e absolutamente nada te vergonha.
A primeira, Poderoso quem Deus. é o Deus que nós vamos servir? Segunda coisa, qual é a profissão que a gente vai decidir para a nossa vida? E a terceira, quem a gente vai escolher para estar com a gente até a volta de Cristo? Vou repetir. 3 coisas: a fé, tua profissão e o teu parceiro, a tua parceira que você vai viver até a volta de Jesus Cristo. É Deus. O problema é que a gente olha para o casamento como um conto de fadas. A gente acha que casamento é igual novela. Que casamento é igual os filmes da Disney. É E Deus. terminaram felizes para sempre. Sabe por que nós, muitas das vezes, entramos em alguns casamentos e nós naufragamos no meio desse casamento? Porque a gente entrou com motivações erradas. Porque existem coisas que a gente sabe que o namoro é um tempo de conhecimento, sim ou não? Só que depois que passa o casamento e você bota a dourada no dedo e você vai morar dentro de 4 paredes com a santa ou com o santo varão, você vai perceber que as coisas não eram bem como parecia ser. Por quê? Porque é como se Deus tivesse colocado 2 pessoas completamente diferentes uma da outra. É desse jeito. Uma está acostumada com o ritmo de Jundiaí, a outra está acostumada com o ritmo de Itatiba. As criações são diferentes, foram criadas diferentes, possuem gostos diferentes. Tem coisa que um gosta mais, o outro gosta menos, e assim vai. Por quê? Porque casamento, aleluia, aleluia, bigorna de Deus para forjar verdadeiros e verdadeiras homens e mulheres de Deus. Glória a Jesus. É por isso que nós Gente, temos que uma você sociedade hoje, é na homem qual de Deus? as pessoas querem viver a vida, a Deus dará, mas não querem ter um compromisso de casamento, porque o casamento demanda aliança. É Deus. Aleluia. Glória ao E Eterno. não é à toa que nós estamos vivendo uma das sociedades mais lascivas de todos os tempos. Comparado com Sodoma e Gomorra, que precisou o Senhor derramar fogo e enxofre para consumir a cidade. Fogo do céu. Por quê? Porque casamento é para quem quer viver aliança. Para quem não quer ter compromisso com a aliança, vai querer viver uma vida de sensualidade. Meu Deus. Que diferença tem? A sensualidade eu busco alguém apenas para me satisfazer um prazer. Agora, casamento, além do prazer que já é dádiva da aliança, eu procuro alguém para me conviver. Aleluia. Eu procuro alguém para me construir família. Deus. Glória. Qual é o mandamento que Jesus dá? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a sua Família. esposa, e os dois serão uma Família. só carne. No casamento, a matemática de Deus não fecha, porque no casamento de Deus, 1 mais 1 continua sendo 1. Um só corpo, um só carne, um só espírito. Por isso Deus enxerga o casamento como aliança. É comum a gente ouvir alguém dizer assim: não, mas eu só tive uma noite. Você não teve uma noite, você casou com aquela pessoa naquela noite. Como assim? Porque o relacionamento sexual, meu irmão, a Bíblia diz que o nosso corpo, quando a gente se mistura com a meretriz, Paulo diz em Coríntios que nós se tornamos um só com ela. Então entenda que casamento, relacionamento, intimidade, não é apenas uma intimidade para prazer. Para o mundo espiritual é uma aliança. Aleluia, glória a Deus. E a aliança só faz quem quer ter vida com Deus e compromisso com quem está do teu lado. Agora tem um problema. Quando você começa a viver com essa pessoa, vai começar o que eu costumo de chamar de forja de Deus. Por que forja? Porque no casamento o orgulho não pode mais ganhar. No casamento o eu não pode mais ganhar. Não é as nossas contas, não é a minha conta, é as nossas contas. Porque você é uma só carne. Para tirar essa carne dessa carne, o que vai acontecer?
pedaços vão sair machucados. Por isso que todo divórcio, alguns pregadores falam que o divórcio é parecido com um luto. Tem pessoas que vivem um período de luto, porque é como se a pessoa tivesse literalmente morrido. Agora preste atenção numa coisa. O problema é que, por exemplo, você foi criado, por exemplo, que quando você vai jantar, você quer sentar no sofá e assistir o Jornal Nacional jantando. Mas a esposa quer sentar com você e quer comer com você na mesa da cozinha. Você foi acostumado que no teu quarto tinha uma televisão e você colocava nas quarta-feiras, no domingo, aquele jogo de futebol abençoado para você torcer pelo teu time do coração. Só que a esposa, na mente dela, a televisão você colocou lá para assistir um filme de romance com ela. E é exatamente isso que vai começar a acontecer. Por quê? Porque Deus vai começar um a fiar ao outro. E como que eu consigo gerar concordância dentro do lar? A partir do momento que alguém resolve ceder. Porque existe um ditado aqui fora que diz que bons bicudos juntos não se fica. Então é necessário de que alguém abra mão de alguma coisa. Porque quando eu começo a aprender a ceder, automaticamente vai ser recíproco. O outro lado também vai ter que começar a ceder. Amém. Porque nós estamos tratando de uma união entre duas pessoas, não de uma autoridade onde um manda e o outro obedece. Paulo vai dizer em Efésios, eu não li, mas os versículos acima diz, de que as esposas precisam ser submissas aos seus maridos. No dia de hoje, falar de submissão diante de movimentos feministas que estão aí fora, meu irmão, parece uma utopia. Por quê? Porque dá a ideia de que Deus está sendo machista. Só que o mesmo Deus que ensina as mulheres a submeter ao marido é o mesmo Deus que diz para os homens: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como que o casamento se estabelece na rocha? A partir do momento de que o homem tem respeito do marido. Aliás, a esposa respeita o marido e o marido como a esposa. Quando isso começa a acontecer na prática, o casamento se edifica na rocha. Porque a esposa está sendo amada, o marido está sendo respeitado. Só que qual é o problema? Existem muitas das vezes que a gente entra no casamento e a gente entra com o script pronto. Eu quero um marido que seja assim, 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 assim e assim. Aí você vai até para o monte e fala: Jesus, eu quero assim. Que ele faça isso, que ele leva um cafezinho para mim na mesa, na cama. É assim, não é? É normal, irmão, todo mundo tem sonho, é bom sonhar. Só que quando a gente vai para dentro da realidade das quatro paredes, a gente percebe que algumas motivações que a gente pensou antes de entrar na aliança de casamento ia acontecer. Só que quando não aconteceu, qual é o sentimento que brota dentro de você? Frustrado. O que é uma frustração? Uma expectativa não alcançada. Só que entenda uma coisa. A gente sempre, eu estava lendo isso hoje, a gente tem o hábito de a gente querer mudar o outro. Né? Porque a gente acha que a gente está certo e a gente quer mudar o outro, não é? Só que a gente não tem que procurar mudar o outro, a gente tem que mudar pelo outro. Olha a diferença. Porque quando a gente começa a se desamar, deixar o orgulho de lado, a soberba de lado, e a gente começa a tratar um pouco melhor o seu cônjuge, automaticamente algumas coisas começam a ser quebradas. Mas qual é o problema? O problema é que às vezes a gente não quer descer o nível. A gente não quer se rebaixar, porque a gente acha se rebaixar é se inferiorizar. E aí, ao invés do casamento ter um encontro perfeito, sabe o que acontece? Se instala um campo de batalha dentro da casa. Isso é tão natural, porque quem casa agora, no começo, meu irmão, eu vou falar sem medo de errar, vocês vão bater cabeça. Vai bater cabeça como se fosse dois bodes. Só que daqui a pouco um quebra o chifre de um lado, outro quebra o chifre do outro, no sentido de animal, estou dizendo aqui. E você vai começar a entender que você vai falar: daqui a pouco a cabeçada para. Porque quem está cabeçando no começo, daqui a pouco já não está mais cabeçando, já está
Já está um esfregando no outro, já está um acariciando o outro. Por quê? Porque isso é um processo de maturidade. Muitos de nós aqui não lê livro, não se prepara para o casamento. A gente se acha, fala, eu estou pronto, eu quero casar, é agora e agora, vai ser assim. Só que quando a gente entra para dentro do casamento, a gente vê que tem conta para pagar, tem água e força para pagar, tem comida para colocar na mesa, e a gente começa a passar os perrengues da vida, que todo mundo vai passar o que passa aqui, é aí que o casamento começa a ser provado. É Deus da glória. Porque tem muita gente que não diz, estaremos juntos na saúde ou na doença, na abundância ou na miséria. Quando chega a compra, alguém fala, foi você que fez essa compra. Aí aquele príncipe encantado que ela pintou e voltou já não é mais. Por quê? Porque colocou dívida na casa. Olha aí. Tem muitos casamentos que estão acabando por causa da dívida. Agora a pergunta é, todo mundo deve ou não deve? Deve ou não deve? Todo mundo tem conta para pagar aqui, irmão. Agora o que solidifica o casamento? Não são tempo de bonança, é o tempo de promoção. Aleluia. E é exatamente nesse momento que Deus começa a forjar o marido e a mulher que Deus quer que você seja. Glória. Aí a mulher com o homem não está se entendendo direito. Sabe o que ela faz? Eu já sei qual é o problema. Olha a mulher, olha a mulher. Olha o homem. Ah, quer saber? Vamos arrumar o filho. O filho vai vir para arrumar. Vamos arrumar o filho. Aí você vai pensar assim, vamos lá. Aí daqui a pouco você acha que melhorou o negócio, quando você vê, você já começou a perder dia de sono. Aquele choro abençoado no canto que teu ouvido todo dia. É Deus. Não é assim? Vai trocar a fralda. E aí você achava que o problema era o quê? A criança. Aí daqui a pouco você está lá assistindo aquele jogo, aquele documentário, daqui a pouco a esposa diz, amor, vem ficar com a criança para fazer o almoço. Aí você tem que abrir mão daquilo que você mais gostava para ficar com a criança. Meu irmão, o negócio fica estranho. É. Glória. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo uma geração que todo mundo quer casar, todo mundo quer ter filho, mas o problema é, estamos preparados para sustentar uma casa. Eu não digo só financeiro não, meu irmão, em todos os quesitos. Se a gente não tiver discernimento espiritual, emocional para sustentar o processo, tem muita gente que vai naufragar no meio do processo. Só que a diferença é Aleluia. em quem na tua casa está alicerçado. Porque quem tem Cristo, meu irmão, aleluia, quando o calo aperta, você sabe para quem recorrer. Você vai para Mateus 6,6, dizendo, Deus está apertado para mim, eu quero uma aliança, eu não quero abrir mão daquilo que o Senhor me deu, mas se eu não estou aguentando mais, eu quero dizer para você nessa noite, tem graça no céu, para a tua vida, para a tua casa, para a tua esposa, para o teu marido, e para o teu filho, se fica lá, e trazer Deus para dentro da tua casa, o que está difícil, Deus vai resolver para você. Aleluia. Glória. Poderoso Deus. O João Duarte fala, né, que prega para casais. Ele fala que no caso do comecinho das brigas, tudo nome de animal pequenininho, né? É. Aleluia. Daqui a pouco aumentando. É gatinho. Sua onça, seu Shrek, e assim vai, né? Começa a aumentar o grau do nível de elogio. Só que entenda uma coisa. Ligar. O casamento ele só vai permanecer de pé quando os dois estiverem dispostos a honrar a aliança que fizeram. Escute uma coisa. Aleluia. Casamento perfeito é a união de duas pessoas imperfeitas e que resumem em nunca abrir mão. E existe algo que o Senhor quer colocar no coração nosso, algo chamado de fidelidade. Glória. Poderoso E é Deus. interessante que Paulo diz em Gálatas que fé em algumas bíblias diz que fidelidade é fruto do Espírito, presbítero Carlos. Então fidelidade, meu irmão, é para quem quer realmente ter aliança e ser fiel. É. Poderoso Deus. Mas se no meio da caminhada o negócio quebrar,
para quem caiu, para unir quem separou, para botar casa em ordem. Aleluia, eu venho aqui dizer para você que eu prego um Deus que ainda restitui famílias. Glória a Jesus. Poderoso Deus. E toda reconstrução vai passar primeiro por um processo de limpeza. Aleluia. E para ter limpeza, tem que estar disposto primeiro a remover tudo aquilo que não presta. Aleluia, É Deus. terrível, meu irmão. Mulher, você chega ela fala o dia dado horário para você. É uma HD terrível. Ela sabe o dia, a hora, com quem, a roupa que estava, onde foi. Você fez o que você não deixou de fazer. Só que o Senhor está dizendo: se tu quer restauração, tu vai ter que fazer um backup nessa tua memória. Aleluia. Porque não dá para ficar carregando coisa velha para viver o novo. Glória. Porque quando você não remover tudo de velho que ficou para trás, não tem como Deus te dar o novo que Ele quer te entregar. Louvado seja o teu nome. O Senhor está dizendo hoje: Digno é o Senhor. dá tempo ainda de começar de novo. Ai, Deus. Porque o Espírito Santo ainda está sobre a terra. É. E enquanto o Espírito Santo está sobre a terra, ainda tem arrependimento. Não deixa o diabo cauterizar tua mente. Não deixa o diabo cegar o teu entendimento. Aleluia, casamento não é projeto falido. Casamento é projeto de Deus. E se Deus te deu, segura. Glória. Poderoso Deus. Glória, 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 glória.